Meus irmãos e amigos, em momentos com a palavra de Deus, trago como tema a vocação. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que chamavam, e a casa se encheu de fumo. E disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo impuro lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? Eis que há de ir para nós. Então disse-me: eis-me aqui, envia-me a mim. Após a morte do rei Uzias, o profeta Isaías, homem da nobreza, um profeta palaciano e da aristocracia, ele mudou em tempo de crise, pois a crise vem para ser um divisor de água em nossa história. Ele começa seu ministério através de uma visão. Esta visão mudou a vida dele, pois nesta visão ele recebe o chamado. Era um tempo de crise política sem precedente, pois o rei Uzias reinou em Judá e Jerusalém por 52 anos. Era um rei piedoso. Com a morte dele, a crise chegou, pois homens maus vão governar Jerusalém, como Acais e Manassés, e a nação entra em colapso político. Pois os inimigos de Israel se fortaleceram, e em tempo de guerra iam em busca de aliados, e tinham que pagar tributo por conta disso, aumentando altos impostos para o povo. O povo passou a ficar sobrecarregado, numa conjuntura de pobreza, insegurança jurídica e crise interna e externa, onde os ricos se aproveitavam. Os ricos ficavam mais ricos para comprar quase de graça. Os que eram propriedade se tornaram senhores únicos das terras. Os legisladores aplicam leis injustas para oprimir o povo, desemboscando assim numa grande crise moral, a ponto do povo inverter valores, chamando luz de trevas e treva de luz, amargo de doce e doce de amargo, invadindo o campo espiritual. E o profeta diz que o povo de Deus é pior do que os animais irracionais, porque o boi conhece o seu dono, assim como o jumento conhece também o seu dono.
mas Judá não conhece mais o seu Deus. Nesta crise, Isaías vai ao templo e lá ele tem uma grande visão. E na hora de uma crise qualquer, mas sem querer, devemos ir à casa de Deus, porque Deus é a nossa herança. Disse Rockefeller que o homem mais pobre do mundo é o mais que tem dinheiro. E digo que o homem mais rico é aquele que tem Deus. Isaías olha para cima e vê Deus sentado no trono. Ele tem o universo nas mãos e o seu trono inabalável, com seres celestiais cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eis o grau superlativo aqui. Não há amor, 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 nem justiça, justiça, justiça. Porque tanto o amor como a justiça são marcas da justiça de Deus. Os anjos tinham 6 asas, 4 para adorar e 2 para servir. O anjo pega uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. Agora é também santo, separado para profetizar. Se você foi chamado, cumpra a sua vocação. E que Deus te abençoe.